Aqueles candidatos que forem aprovados na prova de aptidão física serão então convocados para avaliação médica, que será prevista, a prova prevista para 17 e 18 de novembro. A avaliação médica ela também vai consistir em verificar se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido no curso de formação profissional. E ela é igual tanto para o candidato não portador de necessidades especiais quanto para o candidato portador de necessidades especiais. Então é feita uma consulta médica. Nessa consulta médica existe uma anamnese, existe um exame físico que a junta fará, e além disso você deve apresentar uma série de exames médicos que foram já relacionados no próprio edital do concurso. Como eu falei no início desse vídeo, né, esses exames médicos, muitos deles laboratoriais, devem ocorrer às expensas do candidato. Se o candidato tiver um plano de saúde, muitos deles podem ser feitos via plano de saúde, outros terão que ser feitos de forma particular, tá? A organização não se responsabiliza por esses exames. Cabe ao candidato providenciá-los. Sem prejuízo da consulta, do exame físico e dos exames laboratoriais, clínicos que o candidato leva, sem prejuízo disso tudo, a própria junta pode pedir exames complementares para facilitar ou para viabilizar o diagnóstico. Então, pode haver outros exames ainda que sejam solicitados. Os exames médicos vão dizer se o candidato está apto ou inapto. Toda vez que eu digo que um candidato é reprovado, sempre cabe recurso, sempre tem a possibilidade do contraditório, tá? Então, tudo, embora você seja eliminado, há a possibilidade de você pedir recurso dessa decisão, só fazendo esse parênteses. Quem for considerado apto no exame médico, então é convocado para o exame psicológico, a avaliação psicológica prevista para 6 de janeiro. Então é importante lembrar essa data, é começo de ano, muita gente viaja, mas nesse caso aí você tem que ficar atento, caso você tenha sido convocado para o exame psicológico. 6 de janeiro é a previsão da data. O exame psicológico ele tem por objetivo aplicar e avaliar na verdade, o exame psicológico é fruto de uma aplicação e avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente e que tem por objetivo verificar a compatibilidade e as características do candidato, seja ele portador de necessidades especiais ou não, com as atribuições do cargo pleiteado. Então, ele vai verificar não só as suas questões psicológicas para aquele cargo, mas também verificará algumas características profissiográficas, se você também tem o perfil para aquele cargo, vai avaliar o índice de agressividade que você tem, a sua sociabilidade, enfim, vai avaliar uma série de questões e características que vão verificar se você tem estrutura psicológica para aquele cargo e se você também tem o perfil profissional para aquele cargo. Então não só vai avaliar o teu estado, digamos assim, as tuas características psicológicas, mas se você também reúne atributos para execução ou para ingresso naquele cargo, ok? Aqueles candidatos que forem aprovados no exame de aptidão psicológica, então, serão submetidos à prova de títulos. Prova de títulos é unicamente classificatória, ou seja, não é eliminatória. O que significa isso dizer? Que os pontos que você adquire na prova de títulos vão ser somados à sua nota e poderão fazer você ganhar posições. Mas você tirar 0 na prova de títulos não te elimina. Se você não tiver título nenhum, é uma perda de oportunidade de ganhar pontos, mas não te elimina do concurso, ok? Então, quem vai fazer a avaliação de título? Apenas os candidatos que foram aprovados na prova de aptidão psicológica. Quanto vale a prova de título? No máximo 7 pontos, distribuídos da seguinte maneira: doutorado vale 2 pontos e é um doutorado só que é admitido. Ah, mas eu tenho 5 doutorados. 2 pontos, tá? Um doutorado vale 2 pontos, 2 doutorados vale 2 pontos, 3 doutorados vale 2 pontos, tudo vale 2 pontos, tá? É a nota máxima. Um doutorado vale 2 pontos, um mestrado vale 1 ponto, mesma regra que eu acabei de falar. Especialização lato sensu, meio ponto, também é uma única especialização que aceita. Ah, mas eu tenho 5 especializações, não interessa, é uma só que vale meio ponto. E aí nós temos a única situação em que o tempo, em que a quantidade pode alterar a pontuação máxima, que é o exercício no cargo de perito, ou seja, quem já foi perito criminal, no caso provavelmente perito criminal dos estados,
vai ganhar 0,4 pontos por ano, mas também tem um limite máximo de 2 pontos, ou seja, no máximo 5 anos. Exercício no cargo policial, menos o cargo de perito, 0,3 pontos por ano, no máximo 1,5 ponto, ou seja, no máximo 5 anos. Então, por exemplo, se o candidato ele está fazendo o concurso e ele é perito criminal de algum estado, vou chutar aqui, é perito criminal da Bahia. Então, essa experiência dele como perito criminal na Bahia, do estado da Bahia, ele vai ganhar 0,4 pontos por ano que ele foi perito criminal no estado da Bahia. Se ele foi perito criminal lá na Bahia por 5 anos, ele ganha 2 pontos. Se ele foi por 6 anos, ele vai continuar ganhando 2 pontos. Se ele foi por 20 anos, ele vai continuar ganhando os mesmos 2 pontos, porque o limite máximo são 2 pontos. Agora, se além de ter sido perito criminal, ele também já exerceu função policial em algum dos outros cargos, por exemplo, como agente, como escrivão, como papiloscopista ou como, sei lá, algum outro cargo que exista em alguma instituição policial dos estados, ou mesmo dentro da Polícia Federal, ele ganha 0,3 pontos por ano, limitado ao máximo de 5. Então, quem é que conseguiria ganhar pontuação máxima na prova de títulos? Aquele candidato que já trabalhou como agente escrivão ou papiloscopista policial durante pelo menos 5 anos, que também já trabalhou por pelo menos 5 anos como perito criminal em alguma unidade do Estado, ou mesmo na Polícia Federal, se por acaso ele foi perito, exonerou e agora quer voltar a ser perito, por exemplo. Aquele candidato que tem pelo menos uma especialização, que tem pelo menos um mestrado e que tem pelo menos um doutorado. Esse candidato é o candidato que conseguiria a pontuação máxima na prova de títulos, ok? Muito bem. E qual vai ser a classificação final do concurso? A nota que ele tirou, como eu falei no início, na prova de conhecimentos objetivos gerais, na prova de conhecimentos objetivos específicos, na prova discursiva e na prova de títulos. Então, a prova 1, a prova 2, a prova 3 e a prova 7. As notas da prova 1, 2, 3 e 7 são somadas e quem tirar a maior nota nessa somatória está em primeiro lugar dentro das áreas que ele está concorrendo, ok? Se houver empate, né? 2 ou mais candidatos tiraram a mesma nota. Quais são os critérios de desempate? O primeiro critério de desempate é o candidato com idade igual ou superior a 70 anos. Se nesses candidatos empatados tiver alguém com 70 ou mais anos de idade, ele automaticamente já passa na frente. Se nenhum dos candidatos tiver mais de 70 anos de idade ou 70 ou mais anos de idade, aí o critério de desempate passa a ser aquele que tirou a maior nota na prova discursiva, depois a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos, depois aquele que teve mais número de acertos na prova de conhecimentos específicos, ou seja, aquele que deixou menos questão em branco, depois aquele que tirou maior nota na prova de conhecimentos objetivos e depois aquele que teve o maior número de acerto nas provas de conhecimentos gerais, né? Então, na prova P1, ok? Se depois de tudo isso continuar havendo empate, aí vai ser o mais velho entre esses candidatos. E se depois disso tudo continuar havendo empate, vai ser aquele que já tenha exercido alguma vez na vida a função de jurado. Muito bem, e aí você tem então a classificação final dessa primeira fase e aí a convocação para o curso de formação profissional, que, como nós já falamos, será especificamente para aqueles candidatos ou candidatas dentro do número de vagas. Então isso aí será então convocado para o curso de formação profissional, que para perito criminal está previsto ser realizado de 15 de abril a 6 de setembro de 2019. Onde? Na Academia Nacional de Polícia, aqui em Sobradinho, Distrito Federal, próximo de Brasília, tá? É uma estrutura bastante grande, é uma área bem grande da Polícia Federal, onde ocorrem todos os treinamentos e capacitações dos policiais federais e também de outras instituições. Sem prejuízo desse curso de formação ocorrer em Brasília, é possível que durante o curso haja deslocamento para outras unidades. Pode acontecer, não é a coisa mais comum, mas há essa previsão, ok? Essa matrícula deve ser feita presencialmente na ANP. A ANP é a Academia Nacional de Polícia. Então, aqueles candidatos que forem aprovados receberão lá uma lista de materiais e uma lista de documentos que terão de levar para a Academia Nacional de Polícia. Nesses documentos,
é costumeiro a discussão sobre o diploma de graduação, né? No caso, quem já tem diploma de doutorado é porque já tem o diploma de graduação há muito tempo, via de regra, né? Via de regra, considerando que o doutorado foi na mesma área que ele se graduou. Mas é muito comum os candidatos perguntarem se precisa apresentar o diploma. Já existe uma jurisprudência de que o diploma ele é requisito para a posse no cargo e não para o curso de formação profissional. Então, em princípio, quem ainda não estiver formado no dia 15 de abril pode fazer a academia de polícia. Então, o diploma não é requisito para a inscrição no concurso, o diploma não é requisito para a matrícula no curso de formação profissional. Ele é um documento que se exige, ou melhor, que se pede, mas quem não tem ainda o diploma, seja porque não se formou, ou seja porque os trâmites burocráticos da instituição ainda não permitiram que esse candidato tenha o diploma em mão, ele pode fazer o quê? Ele pode pedir uma certificação, ou um certificado, ou uma declaração da sua instituição de que ele já está formado, mas o diploma ainda não foi encaminhado, ou de que ele, até o dia 6 de setembro de 2019, estará formado. Então, aquele candidato que ainda não se formou, ele tem essas duas opções. Se ele já estiver formado, mas ainda não estiver com o diploma em mãos, pedir um certificado ou uma declaração da instituição de ensino de que ele já está formado e que o diploma ainda está sendo, vamos lá dizer assim, confeccionado. Se esse candidato ainda não se formou, porque faltou fazer uma prova, porque faltou algum procedimento ali, ele pode pedir uma declaração da universidade dizendo que até o fim do curso de formação profissional, dia 6 de setembro de 2019, ele terá já o requisito para se formar. Tá? Qual é o problema dessa última etapa? O regime na academia de polícia é um regime de semi-internato. Então, durante a academia, você não pode sair para fazer aula, você não pode, então assim, você não tem como cursar disciplinas. Você teria que achar alguma forma de se formar à distância, fazendo um trabalho, produzindo um relatório e encaminhar isso para a universidade. Seria a única forma, assim, num grosso modo, para você conseguir fazer, porque o curso lá na academia é de semi-internato. Então, de 15 de abril a 6 de setembro de 2019, os candidatos ficarão num sistema de semi-internato, ou seja, não podem sair da academia. Você vai dormir na academia, você vai acordar na academia, você vai se alimentar na academia, você vai fazer suas aulas de manhã, de tarde, eventualmente de noite, ou seja, você não sai da academia. O horário de funcionamento, o horário que você deve permanecer na academia, ou pelo menos deve permanecer em atividades da academia, de 7 horas e 30 minutos de segunda-feira até as 18 horas de sábado, ok? Nada impede que você também tenha atividades além desse horário, mas isso é o mínimo. Então, em princípio, você só pode se ausentar da academia a partir das 18 horas de sábado, devendo retornar às 7 horas e 30 minutos de segunda-feira. Ah, mas eu não quero sair da academia. Pode continuar, não tem problema. Se quiser continuar na academia, pode continuar. Mas se você quiser sair, ir num shopping, ir num restaurante, ir num churrasco, assistir um jogo de futebol, ou sei lá o que você queira fazer, você só pode fazer a partir das 18 horas de sábado até as 7 horas e 30 minutos de segunda-feira. Então aqui já entra uma primeira observação para você que quer fazer o concurso, você tem que levar várias coisas em conta. Aqui o nosso objetivo é ser extremamente honesto, ser extremamente direto e objetivo para que você saiba o que você está procurando. A profissão de perito criminal federal é uma profissão muito importante que envolve a produção de prova material fundamental para que você tenha um julgamento justo, para que você evite que inocentes sejam condenados, para que culpados não sejam absolvidos, ou seja, é um trabalho isento, imparcial, equidistante das partes e essencial, fundamental, né, para o auxílio à justiça. Então é uma atividade extremamente bonita, importante e necessária para o nosso Estado democrático de direito. E é sempre gratificante exercer esse tipo de atividade, mas você também tem que saber as suas limitações e as suas possibilidades. Uma delas é essa, você terá de ficar aproximadamente 5 meses em regime de semi-internato em Brasília. Então aqueles candidatos ou candidatas que querem trazer a família, óbvio que podem trazer, mas tem que ter a nítida noção de que não poderá ver a sua família nesse período, apenas nesse momento de folga.
É claro que hoje as mídias sociais facilitaram muito, também ninguém fica sem celular na academia, então as mídias sociais hoje, né, a internet, enfim, facilitou esse contato com a família e tal, mas fisicamente falando você não terá esse contato, a menos nesse período aí de 18 horas de sábado até às 7h30 da manhã de segunda-feira. Fora isso, você fica na academia e não tem a possibilidade, salvo situações excepcionalíssimas, de um contato físico com a sua família. Então isso também tem que ser avaliado, a possibilidade, né, de ter essa situação aí, de suportar essa situação. Em termos de remuneração, os candidatos que são convocados para a academia de polícia fazem jus a receber 50% do salário de edital. Então aquele salário de edital previsto para perito, quem for convocado para a academia já faz jus a receber 50% desta remuneração, que também está sujeita aos mesmos tributos, etc. e tal. Ok? Se o candidato já tem outro emprego e vai continuar recebendo por esse outro emprego, ele pode optar, ele não pode acumular. Mas ele pode optar, se o salário que ele recebe nesse outro emprego for superior a 50% da bolsa, ele pode optar por não receber a bolsa e continuar recebendo o salário do outro emprego. Se a bolsa for maior, ele pode optar por receber a bolsa, ok? Então, essa é uma característica. Outra coisa que o concurso não se compromete, liberação do local de trabalho. O candidato convocado para a academia de polícia, ele tem que vir para a academia de polícia às suas expensas. A academia não paga passagem, a única coisa que a academia oferece é a hospedagem. A própria alimentação tem que ser custeada pelo próprio aluno, tá? Dentro da academia, mas é custeada por ele. Uniforme, material, tudo custeado por ele, por isso que ele recebe a bolsa, ok? Mas a academia, então, e a própria Polícia Federal e o Sebrasp, eles não se responsabilizam pela liberação do candidato. Né? Se para o candidato vir para a academia ele tem que pedir demissão do seu trabalho, isso é um risco que o candidato vai ter que correr. Né? A Polícia Federal não intercede, não faz nenhuma intervenção nessa questão. Tá? Se ele conseguir negociar com o seu empregador uma liberação, uma folga para frequentar o curso, ótimo. Se não, ele tem que pedir demissão e ir para o curso, ou então não faz o curso. E onde que você será lotado? Né? A Polícia Federal, ela é nacional, né? Ela é âmbito federal, como o próprio nome já sugere, então nós temos unidades da Polícia Federal em todas as capitais da federação e em várias cidades do interior. Mas nem em todas essas cidades do interior há lotação para peritos criminais federais. Lotação para peritos criminais federais há em todas as capitais e em algumas cidades do interior. Então são nesses locais que você poderá vir a ser lotado, que você poderá vir a entrar em exercício. O edital, ele já prevê quais são essas regiões: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e eventuais unidades de fronteira, por exemplo, Foz do Iguaçu, ok? Então, o próprio edital já direciona o seguinte: olha, candidato, você, se vier a ser nomeado, né, se você for aprovado em todas as etapas, enfim, e for nomeado, você atuará nestas unidades. Como que você vai escolher? Serão ofertadas as vagas, então, por exemplo, para aquele candidato da área de farmácia, será oferecido, olha, para a farmácia nós teremos vagas em tal, tal e tal lugar. Aquele que ficou em primeiro lugar, escolhe primeiro, o que ficou em segundo depois, o terceiro depois e assim sucessivamente, ok? Por isso que é importante ter uma boa colocação também no curso de formação profissional, ok? Muito bem. Aqui é uma questão importante, a Polícia Federal também não se responsabiliza pelo deslocamento, ou seja, o candidato que é lá de Santa Catarina, que foi aprovado no concurso e a unidade de lotação dele acabou sendo Boa Vista em Roraima, as expensas com a mudança, com, enfim, toda essa parte logística é do próprio candidato. É claro que ele pode ter um suporte quando chegar lá em Roraima, né, existe o coleguismo, mas a questão financeira de passagens aéreas, de transporte de mobiliário, isso é por conta do candidato. A Polícia Federal também não entra nessa questão. Isso a gente pode discutir, mas não é o objetivo aqui do edital, tá? Sendo bem realista. E a posse tem que ser tomada na superintendência regional. Se a pessoa for lotada lá em Foz do Iguaçu, ela vai para Curitiba, toma posse em Curitiba, na superintendência regional, e depois é deslocada para Foz do Iguaçu,
ok? É muito importante já ter em mente as unidades de lotação. O ônus da Polícia Federal é que é uma Polícia Federal, é uma polícia que atua em todo o Brasil, a jurisdição dela é nacional. Então você, na maioria das vezes, tem que se deslocar para outras unidades. Você pode exercer atividade em qualquer unidade da federação. Uma missão policial, por exemplo, você pode ser lotado lá em Curitiba e exercer uma missão policial lá em Roraima, lá em Boa Vista. Mas a tua lotação é em alguma dessas unidades, por exemplo, nesse caso que eu falei, em Curitiba. Muitas das vezes ocorre o contrário, a pessoa é lotada lá em Boa Vista e vai exercer uma missão temporária de 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma semana em Curitiba. Mas você tem que escolher um local para ser sua base. E, como o próprio edital já diz, a base vai ser basicamente no norte. Então isso é muito importante também para o candidato ter em conta. Aqui nós não vamos dourar a pílula e nem vamos enganar ou jogar uma história bonita. A lotação, muitas das vezes, vai ser em unidades distantes da sua residência. São regiões boas, são regiões com estrutura, mas não são necessariamente a sua casa ou a região que você gostaria de ir. Então isso também tem que se pesar quando você vai fazer o concurso, tá? Como que eu consigo voltar para minha casa? Existe hoje no âmbito da Polícia Federal, assim, em linhas gerais, o concurso interno de remoção, né? Um concurso de remoções interno. Mas é sempre que ocorre esse concurso? Não, não é sempre. Não quer dizer que você vai ter pontuação para conseguir a vaga que você quer no concurso de remoção. Não quer dizer que você vai ter num concurso de remoção uma vaga para a sua cidade. Então tudo isso tem que ser levado em conta para quem tem família, para quem tem filhos, tem que se levar em conta para que não ocorra frustração no candidato. Então, eu sei que muitos cursinhos, muitas unidades, eles vendem um sonho de que você vai lá para o norte, mas em 1 ano você volta para sua casa. Não existe isso. Pode acontecer? Pode, mas não há nenhuma garantia de que você vai ser lotado, por exemplo, em Manaus, que é uma excelente cidade, mas você gostaria de ser lotado em Porto Alegre, que é a tua cidade, por exemplo, né? Não há nenhuma garantia de que você vai ficar lotado 1 ano em Manaus e depois você vai voltar para Porto Alegre. Talvez você demore 10 anos para voltar para Porto Alegre. Talvez você nunca consiga voltar para Porto Alegre. Talvez você descubra Manaus uma cidade maravilhosa e crie raízes lá e viva por lá. Então tudo isso pode acontecer e você tem que estar preparado para isso. Não vá fazer o concurso se você não suporta esse fato de ter que morar longe da sua casa e não suporta o fato de não ter uma previsão de volta. Eu não estou aqui, obviamente, defendendo que essa situação se perpetue, a gente tem inúmeras discussões, é um problema que nós temos que resolver e que a gente sempre se debate em cima desse dilema que é a questão das remoções, ok? Das unidades de lotação. Mas é importante que você também tenha isso em mente, de que envolve esse tipo de sacrifício e você tem que estar apto a corrê-lo, ok? Para fechar, em termos de edital, ao longo do concurso público, eu falei das provas, né, P1 até a prova 7, P1 até P7, falamos do curso de formação profissional, mas ao longo do concurso, você também está sujeito a algumas outras avaliações. Uma delas é a investigação social. Então, o candidato e o policial federal, ele tem que ter uma moral ilibada, uma conduta irrepreensível. Então você passa por uma investigação social em que você preenche uma ficha de informações confidenciais, onde você vai dizer um pouco da sua vida, se você já foi preso, se você já teve envolvimento com droga, etc. e tal, né? Além de entregar essa ficha, a sua vida também vai ser avaliada. Você vai ter que entregar certidões de antecedentes criminais, né? Você estará submetido a um processo de investigação social onde será avaliado se você já respondeu algum inquérito, se você já foi preso, enfim, qualquer desabonador com todo o direito ao contraditório, à ampla defesa, pode ser um critério de eliminação. Até a nomeação você pode ser eliminado. Passou nas provas objetivas, está lá no curso de formação profissional no último dia, pode ser eliminado por questões de investigação social. Se a sua conduta não for irrepreensível, se você não for de uma conduta ilibada, eventualmente isso pode ser identificado numa investigação social e você pode vir a ser desligado, inclusive 1 segundo antes da sua posse. Enquanto você não for empossado, você pode ser desligado.
Como eu falei, avaliações médicas podem ser pedidas a qualquer momento, de forma complementar, além daqueles exames já solicitados, e exames antidroga. Você tem que levar um teste toxicológico para o exame médico, isso já é previsto no edital, mas a qualquer momento pode ser requisitado um novo exame antidroga para algumas substâncias psicoativas, como maconha, cocaína, êxtase, opiáceos. Então, a qualquer momento pode ser requisitado um exame antidroga. Ah, mas eu já entreguei um, mas não tem problema, vamos precisar de outro agora. Ok? Lembrando que esse exame antidroga tem que ter uma janela de detecção superior a, ou de mais ou menos 90 dias, então não basta ser só o sangue, normalmente se usa cabelo, porque tem uma janela de detecção maior, podendo chegar a 90 dias, ok? Muito bem, esse era o edital. Se você ainda tem dúvidas ou alguma das coisas aqui, ou algum dos pontos não ficou claro ou a gente não falou, você pode mandar suas perguntas que a gente também vai procurar respondê-las. Nós não entramos nas questões técnicas do edital, aqui o objetivo era falar um pouquinho mais do edital em termos de regras gerais, para que você entenda mais ou menos a dinâmica e tentar passar a realidade para vocês. Nós já recebemos algumas perguntas, eu vou aqui respondê-las, mas fiquem à vontade, como eu falei, se alguma das questões aqui não atender aos seus anseios, mande para nós que a gente vai procurar te atender, ok? Uma das perguntas é como são distribuídas as áreas das vagas, se é feito um estudo, se vai de acordo com a demanda. Como eu falei no início, o quantitativo de vagas é definido pela lei, né? Os nossos claros de lotação, as nossas vagas disponíveis, elas estão dentro de um limite legal, né? Existe lá uma previsão de quantas vagas nós temos para perito, para delegado, para agente, para escrivão, para papiloscopista. Então essas 60 vagas, elas compõem um claro de lotação que nós tínhamos e que vai sendo criado na medida que peritos vão aposentando, vão falecendo, vão saindo do órgão, né? Então, na medida que esses peritos vão deixando o cargo, essas vagas vão, então, sobrando. E, obviamente, eu também posso aumentar essas vagas mediante algum projeto de lei que aumente esse número. O fato é que, dentro do orçamento previsto e do número de vagas disponíveis, o que se conseguiu foram essas 60 vagas. Cabe, depois dessas 60 vagas, à diretoria técnico-científica dividi-las nas áreas que ela entende serem prioritárias. Então, como é feita essa divisão? A diretoria técnico-científica tem um estudo que envolve solicitações de exame, demandas, produção, e aí ela então, de acordo com cada área, ela vai definir quantas vagas devem ter para essas áreas e onde deverá ser feita essa lotação. Então é um critério discricionário da administração que fica a cargo da diretoria técnico-científica. Então não abriu vaga, por exemplo, para medicina veterinária. Por quê? Porque houve um entendimento da diretoria técnico-científica que não era o momento adequado para se ter vagas para médicos veterinários, né? Isso não quer dizer que nós não queiramos ter ou que não se queira ter médico veterinário, mas diante de um número pequeno de vagas se priorizou outras áreas, como informática, como engenharia, né, como contabilidade, e acabou não sobrando vaga para algumas outras áreas que acabaram, em que pese tenham necessidade, em que pese tenham carência de pessoal, mas diante dessa escassez acabou se optando por outras áreas. Uma outra pergunta, o edital deixa bem claro que para a escolha de lotação serão disponibilizadas vagas naqueles estados que eu falei ali, né? É importante o candidato ter em mente que vai para esses lugares após tomar posse e também podemos pensar, enfim, aqui na verdade é uma observação que se colocou aqui sobre isso que eu acabei de falar, de fato, é fundamental que o candidato tenha em mente que ele está indo ou que ele poderá se deslocar e ir para outras unidades da federação, muitas das quais longe ou distante da sua cidade natal, da sua base, da sua localidade natal, e ele tem que pensar muito bem, porque existem questões de família, de filhos, de escola, então a gente tem que passar a realidade é essa e cada um vai avaliar até que ponto pode suportar ou não, ou encarar esse desafio. Uma outra pergunta é se existe a possibilidade de formação de tecnólogo, e aí eu já entro numa outra pergunta também que me foi feita aqui, a questão dos médicos por conta de dedicação exclusiva. Então, com relação ao tecnólogo, não é admitido o curso de tecnólogo, tá? É bacharelado reconhecido pelo MEC, tá? Então, o tecnólogo não é aceito como área de formação para a perícia criminal federal,
tá? Bem objetivo assim. Com relação à dedicação exclusiva, a questão dos médicos, né? A gente recebe muita pergunta de médico, já que nós temos 2 vagas para medicina, por uma questão constitucional do médico poder ter outro emprego, poder ter um segundo emprego. A Constituição prevê que o médico pode ter 2 empregos públicos. No caso da Polícia Federal, você tem que perceber que o regime de dedicação é de dedicação exclusiva. O que isso significa? O que é dedicação exclusiva? Significa que você só pode ter este emprego, você não pode ter outro emprego. É dedicação exclusiva à Polícia Federal. O teu regime de trabalho é de 40 horas semanais, mas a dedicação é exclusiva, ou seja, você não pode ter outro emprego, você está sujeito nessas 40 horas semanais a trabalhar fora do teu horário de expediente e exclusivamente para a Polícia Federal. Tá? A questão que os médicos muitas vezes colocam, e a questão constitucional que o médico pode ter outro emprego? O único emprego que é admitido na Polícia Federal, além do trabalho de perito criminal federal, é o de magistério. Então você pode dar aula, a aula pode. Então o magistério é permitido desde que tenha certos requisitos, enfim, não interfira na carga horária de trabalho na Polícia Federal. Então o magistério é permitido. Mas exercer a medicina não é permitido, pela regra geral. Tá? Por quê? Porque o candidato que entrou na área de medicina, ele não é médico legista. Ele não está exercendo a medicina, ele é um perito criminal federal. Ele entrou pela área de medicina, mas a profissão dele passa a ser perito criminal federal e não médico. Ele não é mais cardiologista, ele não é mais clínico geral, ele não é mais otorrinolaringologista, ele é perito criminal federal que entrou pela área de medicina. Então, administrativamente, ele não pode ter outro cargo. Judicialmente é uma outra discussão, aí é critério da justiça, se ele conseguir uma ação judicial é uma outra discussão, mas administrativamente não. Então, essa questão constitucional é entendida que é para o cargo de médico, mas ali você está entrando num cargo de perito criminal federal. Se isso gera discussão na justiça, é uma outra discussão. Existe uma última pergunta aqui, que é como a Academia de Polícia funciona. A gente já falou, a Academia de Polícia é aqui em Sobradinho, Distrito Federal. O regime semi-internato, mais ou menos 5 meses, você não pode sair da academia, você vai fazer todas as suas atividades ali. A academia provê alojamento para os alunos e lá você vai ter uma série de aulas teóricas e práticas sobre a profissão de perito criminal federal, sobre a Polícia Federal, né? Vai ter direção ostensiva, vai ter exames físicos, vai ter defesa pessoal, vai ter aula de tiro, vai ter aula de direitos humanos, vai ter aula de regime jurídico, né? E vai ter as aulas também de matérias específicas da perícia criminal, aula de grafoscopia, aula de balística, enfim, aulas de conhecimentos gerais e também as jornadas específicas que aí as turmas, de acordo com as áreas de formação, são separadas. Então, farmacêuticos e químicos vão para um lado, economistas e ciências contábeis para outro lado, e aí você tem um pequeno período em que essas áreas vão ter uma jornada específica dentro dessa área de atuação, ok? Terminou a academia, as notas do curso de formação serão então colocadas em ordem de classificação para a escolha das vagas. Escolheu a vaga, meu amigo, minha amiga, aí é só esperar a nomeação para tomar posse na capital federal, onde ficará a unidade de lotação que você escolheu, ok? Então, isso era o edital. Como eu falei, qualquer dúvida podem mandar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o site, apcf.org.br. Fiquem à vontade, a gente está sempre à disposição.